Olá pessoal, boa noite. Para encerrar a semana com chave de ouro, nós convidamos a andradense, escritora andradense, vence o primeiro reality show literário do Brasil e tem um livro publicado. Olha que orgulho para Andradas, que orgulho para nós mulheres. Estamos recebendo aqui na Web TV Andradas hoje a Vanessa Casarotto. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui. Eu que fico super lisonjeada, emocionada, porque ela vai lançar o livro dela aqui em Andradas, aqui na terra dela, né? Amanhã, nós vamos falar isso aqui depois. Esse é o meu, eu quero depois o autógrafo, quero uma dedicatória aqui. A gente vai estar falando um pouquinho dele. Vanessa, você está há quanto tempo já em Campinas? Eu tô, Rosângela, desde 2015, então são 7 anos já. 7 anos. Olha, a gente não faz a conta. Não, e passa e voa. E passa, voa. Voa. Me fala uma coisa, você é uma excelente, era até então, quando você estava aqui, uma excelente administradora de empresa. O que te fez entrar para o ramo de jornalismo e agora, escritora? Nossa, Rosângela, eu vou te falar uma coisa, acho que o que me fez foi pensar emocionalmente a primeira vez na vida. Eu sempre tomei decisões muito racionais, né? E aí, quando eu me apaixonei, resolvi casar, resolvi ter uma família. Sim. E aí o marido não era daqui, tentou vir, o nosso plano A era eu continuar aqui, ele veio pra cá, a gente ama Andradas, ele ama Andradas. Nunca imaginei que eu fosse fazer uma transição de carreira, nunca esteve, eu imaginava que eu ia aposentar na carreira que eu tinha. Mas aí não deu certo ele aqui, o plano B era me mudar. Aí me mudando, eu falei, bom, agora eu vou começar tudo de novo, mas vou para a mesma área ou vou começar do zero? Sim. E aí o jornalismo, que era um desejo lá da adolescência, né, começou a voltar na minha cabeça. Começou a voltar. Eu falo que aí teve um dedinho de Deus ali no meio, porque eu não queria fazer, porque eu falei, nossa, 30 anos para fazer faculdade agora, né? E sempre é tempo, né? Pois é. E aí eu resolvi fazer e fui. Que legal. E fala um pouquinho para nós, eu achei inédito, é a primeira vez que eu vejo falar num reality show literário do Brasil, né? E você foi a vencedora, né? Você participou ali com 40 e poucas pessoas? 48 pessoas. 48. Conta um pouquinho para nós desse reality show, como é que foi? E você sabe que é o primeiro, e nesse formato é o primeiro do mundo, né? Então, a gente viu isso. Um concurso literário trazendo as regras, porque a regra do reality é porque dependeu também de voto popular, né? Não só das provas, não só das minhas habilidades, mas do voto popular que os andradenses me ajudaram. Que legal, tá vendo? Precisei disso também. Mas com certeza não foi só o voto dos andradenses, não. Foi a sua competência, a sua capacidade. Você estava com 48 pessoas ali, né? Não tinha como você não sair vencedora se o livro não fosse essa joia preciosa que está aqui. Não é mesmo? Graças a Deus, né, Rosângela? Eu acreditava que eu não ia ganhar, né? É mesmo? Na hora que elas anunciaram, elas falaram assim, a participante mais pessimista que tinha. Eu assisti o vídeo. Mas é porque... Nós vamos passar depois um pedacinho do vídeo aí pra vocês, peraí. Mas nem eu ainda brinquei com elas, falei, não era falta de fé no meu trabalho. É que eu sabia os critérios pelos quais o livro ia ser avaliado e eu conhecia as outras 3 finalistas. E os livros das outras 3 finalistas. Então, vocês tinham acesso assim Não, eu conhecia os projetos, eu sabia o que era e tinha amizade com elas que a gente fez ao longo do processo. Então a gente tinha ali, eu tinha uma mestra em letras que estava concorrendo comigo, tinha uma autora de ficção fantástica. Olha. Então, e eu sabia que um dos critérios de avaliação era originalidade. E ela era minha concorrente direta. Eu falei, cara, originalidade, vai ser um livro com histórias de mães ou um livro de ficção fantástica? Então eu falei, a nota dela aqui vai ser muito mais alta que a minha, né? E como eu sei que ela escreve bem, eu falei, acho que não vai dar, né? Mas eu acho que é aquilo que eu estava te falando antes de começar, né? Quando o projeto vem, assim, com a alma, né? Esse projeto foi feito com muita alma, com muita, tanto minha quanto das minhas entrevistadas. Eu acho que de alguma forma funcionou, né? Com certeza, tanto é que amanhã, sábado, ela vai estar fazendo o lançamento dele aí na biblioteca, que a gente vai estar falando também. Eu estava dando uma lida aqui, o livro dela é Quando Nasce a Mãe. Eu vou ler também, depois vou dar meu feedback aí para vocês. Você fez, viu? Pode ter certeza. Vanessa, você fez entrevista com 16 mães, é isso? Na verdade, Rosângela, eu fiz 80 entrevistas.
Sim, mas você... Entraram no livro 17 mães. 17 mães. Eu entrevistei também profissionais, né, da área da maternidade, porque como esse trabalho começou lá no trabalho de conclusão de curso, né, eu fiz uma pesquisa teórica antes, até chegar nesse formato. Então, eu dependi muito de profissionais também. Então, eu entrevistei ginecologistas, obstetras, doulas, enfermeiras que trabalham na área, psicólogas especializadas em maternidade. Mas aí, para o livro, entraram 17 mães. E o teu crescimento em cima disso daí? Você ia entrevistando todos essa gama de profissionais. Foi maravilhoso. É fantástico, né? Foi maravilhoso. Eu falo que... E eu estava grávida, né? Sim. Quando eu estava escrevendo o livro, eu estava grávida. E aí foi muito louco, porque meu filho nasceu, assim, eu estava terminando a faculdade, meu filho nascendo... Você deu filho só? Um só. E fazendo o TCC. E aí, eu lembro que eu estava na mesa de parto e ainda estava com as histórias reverberando na minha cabeça, porque o dia anterior eu tinha adiantado um monte de coisas, porque aí eu ia sair de licença, sim, né, para poder entregar. Então, essas mães, elas fizeram parte da minha maternidade também. Que legal. Porque eu me lembrava das histórias delas, né, algum perrengue, alguma coisa que acontecia, né, na minha vida de mãe. Sim. Eu me lembrava delas, das coisas que elas me contaram. Então, foi maravilhoso. Dos profissionais, o que os profissionais me falavam, das coisas que elas falavam. Então, foi muito bom. E para você, de 80, você chegar aí no número de 17, foi uma seleção bem... Foi. Porque o que eu queria, Rosângela, o que era a minha intenção? Era que a gente pudesse sair da nossa bolha. Por exemplo, eu conheço algumas mães, né? Conheço as mães que estão ao meu redor. Mas, às vezes, eu não tenho acesso a mães que vivem uma maternidade muito diferente das que eu conheço. Então, eu queria que as histórias fossem muito diferentes. Então, eu fui selecionando, essa daqui eu posso falar da fé, essa daqui eu posso falar do preconceito, essa aqui eu posso falar da mãe solo, essa daqui eu posso falar da mãe atípica. Então, foi meio que nesse sentido. E as mães que se abriram mais também. Porque é difícil, às vezes, acessar sentimento, experiência. E fazer com que ela realmente ponha de dentro para fora. Porque, né? às vezes, existe uma maquiagem, né? Porque a maternidade é muito carregada de culpa, de sentimentos conflitantes. E, às vezes, as mães não conseguem abrir isso. Depressão, né? Pós-parto, tem isso também, né? Tudo. Aqui tem também perda gestacional, tem história de adoção. Então, e aí eu acabei pegando as fontes que eu vi que conseguiram se abrir e que elas também se sentiriam confortáveis em ver a história contada, porque também tem isso. Eu falo que tem algumas histórias, eu tenho muita vontade de fazer uma segunda edição. Ai, porque tem algumas histórias que eu queria muito. Que você acha que dá continuação. Mas elas não estavam ainda, sabe, confortáveis de falar, não, pode contar. Então... Mas você não vai desistir de fazer, de pegar esses aí e de repente dar uma continuidade. Não, eu falo que tem uma mãe que ela descobriu um câncer no meio da gestação. E eu já tinha entrevistado ela já tinha uma história fantástica que eu ia colocar no livro. Aí, bem na hora que eu estava finalizando, ela descobriu isso. E eu falei, cara, não tem como, né? Eu ia ocupar a cabeça dela com isso agora. Mas ela tem uma história fantástica, que graças a Deus ela tá super bem, bebê tá super bem também. Que legal, superou. Que eu tenho muita vontade, por exemplo, é uma história que eu tenho vontade de contar. Que não entrou aqui, que eu morro de vontade de contar. Nesse livro seu aí, dessas 17 mães, qual história mais te marcou? Claro, todas, né? Vamos dizer assim, de 80 você chegar no número 17, são todas especiais. Mas aquela que você falou, puxa vida, olha, eu acho me imaginava que eu ia cruzar o caminho dessa mãe. Eu aprendi com todas elas, assim, muito. Mas eu fico até meio sem jeito, assim, parece que eu vou ser injusta. Mas então eu vou falar de uma, que é a primeira história do livro. Que essa foi a mãe que me fez querer contar histórias de mãe. Então, que veio antes ainda do meu primeiro processo de contar a história. Sim. Ela é mãe de um menino que estudou comigo. E um dia, ela ia para a faculdade, porque ele usa cadeira de rodas, então eles estavam ali. E aí, um dia, conversando com ela sobre maternidade, ela me falou assim, Vanessa, quando meu filho foi para UTI, né, recém-nascido, eu rezei e pedi muito a Deus que Deus deixasse o meu filho. Olha, até me arrepio. Como ele deixasse, eu iria cuidar e eu nunca ia reclamar. Mas que Deus não levasse meu filho. Que a condição que meu filho ficasse, eu ia amar. E eu fiz isso por esses 20 e poucos anos. E aí, naquela hora, Rosângela, porque assim, a gente sempre olhava muito para ele, né? A gente fazia trabalho com ele é jornalista hoje, e sempre o foco era muito ele. E aí, naquela hora, eu falei, cara, e a história dessa mãe? Sim. E o que fez essa mãe fazer um pedido desse para Deus?
E o que fez ela, porque assim, ela sempre com um sorriso no rosto, ela, o marido, a irmã, todo mundo. Então ela fala assim, aquela promessa que eu fiz para Deus, Deus cumpriu comigo e eu cumpri com ele. Que legal. E aquilo me marcou demais. Eu falei pra ela, vamos escrever isso? Ela falou, vamos. Eu falei, então vamos. Só que estava no começo da faculdade e tal. E a história dela é a que abre o livro. Então, e foi a que te abriu esse leque aí para você poder sim. lançar o Quando Nasce a Mãe. Eu acho que sim. Acho que se eu tivesse que escolher uma, talvez fosse essa por esse momento. Eu cito muito uma que é uma mãe de adoção, que eu já tinha contado a história dela num estágio que eu fiz na Unicamp, e aí que foi ali que eu percebi, eu falei, cara, essa aqui é minha vocação, é isso que eu quero. Foi uma série de reportagens sobre mães de adoção, e aí quando eu fui escrever o livro, eu procurei ela de novo, falei, ó, você topa contar agora com mais detalhes e tal, pra gente colocar no livro? Ela falou, topo. Então eu cito muito ela também, porque ela foi essa experiência prática, né? Foi esse ouvir a história e contar e ver como ela ia ler isso, ver como os servidores iam ler isso, né? Mas eu acho que se eu tivesse que citar uma, eu acho que eu citaria a primeira por causa disso, que foi o start. Foi o start para você... Foi aquela curiosidade, gente, quem é essa mãe? O que move essa mãe? O que ela sente? Né? Por que ela fez essa oração, sabe? E eu acho que... E graças a ela, o filho hoje é um profissional na área de jornalismo, quer dizer, ela é aquilo que você falou, ela fez um pedido para Deus, fez uma promessa e foi ouvida e hoje está aí. É a história de um livro, né? Escrito por uma andradense. Né? E a sua? E você, mãe Vanessa? Conta um pouquinho para nós de você. A minha maternidade foi a causadora desse livro, né? Porque eu ia escrever sobre o luto. Olha sobre o luto? Sobre o luto. Eu queria contar histórias de luto. Só que aí eu planei... Desculpa, essa história de luto tem alguma coisa a ver com o que a gente passou pela pandemia, não? Não, porque foi antes até. Tá. Foi até antes. Tá. Tem a ver com a minha história de vida por conta do meu pai, né? Meu pai faleceu e eu pensei muito sobre o luto. E era uma coisa que existe uma lacuna, que é esse momento, entre o momento da partida doente até o momento em que a vida se reestrutura, que a gente não tem muitas histórias desse momento pós. A gente tem muitas histórias, eu pelo menos sinto, anterior ou depois que tudo passou. Sim. Aquele momento burocrático de arruma isso, enterra e tal, e como lida, e todas essas coisas, eu pelo menos não tenho muito conhecimento de história. Tinha vontade de contar isso. Só que aí eu tinha planejado também a minha gestação para o último ano da faculdade, a louca. E aí eu estava grávida, quando eu estava decidindo o tema. E aí eu comecei a trabalhar com o tema de luto, falei, cara, mas eu não quero ler sobre isso agora. E só queria ler sobre maternidade, só ia atrás de histórias de maternidade, de livros sobre maternidade. Você estava no processo, né? Exatamente. Aí eu falei, não, eu acho que eu quero fazer sobre isso, porque senão eu vou ficar dividida. E eu sou muito focada em uma coisa, eu falei, eu vou ficar dividida, como é que eu vou me dividir? E aí esse livro foi escrito assim, tanto que só que não tinha o original, que foi o que eu fiz na minha conclusão de curso, não tinha história minha. Aí aqui eu já incluí um fascículo aí, um capítulo aí sobre a minha. Mais gostoso pra gente ler. Lá no finalzinho tem um pouquinho de mim. Eu falo que, assim, a gente sempre acha, Rosângela, que a nossa história não tem nada de extraordinário. A gente sempre acha isso. A gente sempre acha assim, nossas histórias são comuns. Né? Mas é engraçado porque eu sempre falava para as pessoas, a tua história não é comum. É o teu olhar que é comum. Né? O teu olhar, você tem que treinar o teu olhar pro extraordinário que tem na tua vida. Aí na hora que a gente vai fazendo a da gente, eu falo, opa, mas peraí, eu tenho que ser coerente com o que eu tô falando, né? Eu tenho que encontrar na minha também. Exatamente. Então eu tô aprendendo ainda. Mas a minha maternidade também é diferente. Assim, eu acho que talvez eu tenha mergulhado tanto, Rosângela, em maternidade, porque eu não pensava em maternidade antes. Eu não sou aquela mulher que sonhava em ser mãe, que brincava de casinha, que tinha boneca, que tinha filha, que falava, qualquer coisa... Porque você começou muito cedo na administração da empresa de vocês, né? E eu amava, né? E eu me envolvia com aquilo e eu não pensava na maternidade, não pensava. Então, acho que até por isso, quando o livro nasceu, eu acho que ele veio dessa vontade de mim de ouvir mais histórias e ouvir gente de fora. Na verdade, nasceu da minha dúvida de por que as mulheres têm filhos. Essa foi a pergunta da minha pesquisa. Vamos falar um pouquinho pra gente dessa... A pergunta lá... Interessante. Eu queria saber por que as mulheres têm filhos. E aí eu falei pra minha orientadora, eu falei, eu quero investigar isso. Ela falou, boa sorte. Vai ser longo. Vai ser longo. E eu, na minha inocência, achei que existiria uma resposta para isso. Porque todas as respostas que eu ouvia
eram respostas que não me convenciam, não eram irrefutáveis. Eu sempre tinha um contra-argumento para todas elas. Jura? Juro. Tipo, quando eu ouvia assim, a pessoa falava, uma coisa que a gente ouve muito, eu não quero uma velhice solitária. Aí eu pensava assim, mas quem garante que teu filho vai ficar com você? Não garante. Mas eu quero deixar uma parte de mim na terra. Ué, mas você nem sabe, às vezes teu filho morre antes de você, né? Nossa, você tem argumentos para tudo mesmo. Pra tudo. Legal, aí comecei a pesquisar, comecei a perguntar. E comecei as entrevistas em paralelo, porque eu já comecei as entrevistas lá. E quando eu perguntava, por que você teve filho? A mulher olhava assim pra mim. Ué, porque eu quis. Aí, tipo assim, às vezes elas falavam, nossa, eu nunca parei pra pensar. Ou nunca me perguntaram isso. Ou, sabe, não tem uma resposta pronta, como, por exemplo, a mulher que decide não ter filho. A mulher que decide não ter filho, ela tem um processo de racionalização por trás e ela tem que aprender a expor esse raciocínio, porque ela é muito perguntada. Sim, sim. A mulher que decide ter filho, ela não é perguntada. Não, porque, segundo, né, a lei, né, a mulher nasceu para ser mãe. Pois é. Né, isso na mentalidade de alguns. Né? Então, realmente, não é, ela não é tão cobrada, né? Não é. E eu acabei encontrando umas pesquisas não nacionais que dão algumas respostas, mas as respostas são sempre relacionadas a sentimento, a prazer, a crença. Elas nunca são racionais. As respostas que vêm, na grande maioria, elas estão relacionadas a uma coisa muito mais emocional. E aí, quando eu comecei a me deparar com isso, eu falei, cara, mas eu não vou conseguir fazer um livro teórico, porque não existe uma resposta em uma linha, existe uma história por trás dessa mulher, existe um contexto, existem as experiências dela e os sentimentos dela. E aí eu acabei partindo para esse lado de contar a história, porque eu entendi que não teria outra maneira, não tem outra maneira de você comunicar a maternidade sem ser contando a experiência de uma mãe, né? Então foi para esse lado que eu parti. Porque a minha experiência, se eu fosse contar, eu iria começar ali daquele... Quando eu comecei a ter desejo de ser mãe, eu sabia que seria uma coisa que aconteceria, mas eu não tinha desejo. Eu comecei a ter desejo já tinha 30 e tantos anos. Então, a minha história já é outra história. Seria outra história. Mas está inserida aqui. Tá. Que legal. E me fala uma coisa, vamos voltar um pouquinho aqui no primeiro reality. Vai dar sequência? O reality deve continuar aí? Você tem alguma novidade? Estão abertas as inscrições para a segunda edição. Então, super acho que andradenses devem se inscrever, tá? Porque quem sabe a gente não tem um andradense lá na segunda. Pelo menos nós temos aqui agora, né? E o livro aqui, olha. Esse aqui, o livro foi o teu prêmio, a tua premiação foi a publicação do livro. Foi. Aí eu não tive custa editorial. Né? Nossa. Porque as custas editoriais são altas, né? Sim. Então eu não tive custo editorial nenhum. Ainda ganhei alguns exemplares, né? Que foram vendidos na feira no outro dia. Então, aí, com esse próprio dinheiro, já dá para reinvestir, imprimir mais. Olha, que legal. Foi muito bom. E fora que a gente ganha muita coisa, né, Rosângela? E a projeção que você vai ter agora, e outra coisa, você vai, com certeza, seguir uma linha que você vai estar aberta aí para empresas, ou talvez, né, não sei, fala um pouquinho. Eu comentava isso com meus colegas no reality, que eu estou começando a atuar como Ghost. Ghost é um escritor que eles entregam o manuscrito e não tem responsabilidade a partir dali, né? Então, o nome dele não aparece, ele só entrega o manuscrito. E todo o serviço editorial e tal é feito por quem vai assinar a obra. Sim. Então, e aí é difícil, porque quem está começando, se você não tiver contatos e tal, você não consegue pegar trabalho, porque você não tem uma coisa assinada. Exato. Né? Você precisa mandar, você consegue pegar se for através de editora, né? Que aí você apresenta o trabalho para o editor. Sim. Mas se for uma coisa mais independente, é mais difícil. Então, ter um livro publicado com o meu nome... Com certeza. Já é assim, você quer conhecer meu trabalho? Tá aqui, pode ler e tal. Então, é um passo. E além muito grande, disso, né? Pessoal, além de conhecer o trabalho dela, que esse livro lindo, maravilhoso, eu falei que eu vou ler e vou emitir o meu... Tenho certeza que eu vou amar, embora eu não seja mãe. E eu sou uma daquelas mulheres que nasci para não ser mãe. Né? Não tenho essa visão, não tenho esse sonho, vamos dizer assim, né? Mas é que, olha, ela ganhou, né, no primeiro reality show, uma andradense, a Vanessa, que ela ganhou, e no livro, além dela ter ganho o livro, está aqui, ó, no rodapé, primeira colocada no primeiro reality show literário
mestres da escrita. É muito lindo isso aqui. Vem com um aval, né? Poxa, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui, você está com o mundo da literatura agora nas suas mãos. Nossa, eu fiquei muito feliz, Rosângela, muito feliz. Eu estou super emocionada de ter você aqui no E você sabe que você começou falando que é um orgulho para as mulheres. E você sabe que meu livro, lá na lista de agradecimentos, eu fiquei assustada, porque eu não imaginava isso. Foi só mulher. Ah, mas eu vou falar uma coisa. Nós estamos sentindo aqui super bem representada. E por uma andradense, né? Que saiu daqui não pensando em ser jornalista. Não. Né? Você Não. casou e foi viver uma vida... De dona de casa. De dona de casa. De dona de casa. Aprendi a cozinhar, lavar, passar. Você vê que a vida é um mistério e a gente realmente não pode desistir da gente? Não. Tem muita gente que às vezes, né, pensa, eu não dei certo. Todo mundo deu certo. Cada um tem a sua história de vida e o que está reservado para você, né? Rosângela, e isso, acho que o que está reservado, porque tudo tem a sua hora, né? Não tem a dúvida. Eu fico pensando, às vezes, se eu tivesse começado jornalismo lá, quando eu prestei o vestibular com 18 anos, talvez eu tivesse ido para um lado de notícia. Outra linha e não teria... Teria outras experiências que eu não vou ter agora, mas eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje de escolher uma vertente, o que eu quero, onde está a minha vocação. Então eu considero que Deus faz tudo certo, sabe? Eu acho que tudo tem sua hora. E nós, andradenses, eu sou caldense, né? Mas eu me julgo andradense porque eu estou aqui há 25 anos. A gente só tem a ganhar, porque você já imaginou a gente lendo, você vendo aqui, escritor andradense vence o primeiro reality show literário do Brasil e tem como prêmio o livro publicado. Aí você vai, né, para ter acesso ao livro da escritora andradense, a Vanessa Casarotto, e você tem aqui primeira colocada no primeiro reality show literário Mestres da Escrita. Tua mãe deve estar muito orgulhosa. Minha mãe tá. Tua família. E eu tinha preparado todo mundo, né? A minha mãe, meu marido, falei, eu não vou ganhar, porque eu já conheço os critérios, eu acho que eu não vou ganhar, e tal. E a minha mãe ficou no hotel com meu filho. E eu com meu marido, a gente foi no evento e minha mãe ficou no hotel com meu filho. E aí, depois que teve a premiação e tal, eu nem consegui pegar meu celular para ir falar com a minha mãe. Eu fui tirar foto, fazer isso, conversar e tal. E aí, o meu marido avisou a minha mãe que eu tinha ganhado. E porque a minha mãe não estava nem conseguindo assistir ao vivo, porque foi transmitido, né? Ao vivo, E minha mãe não conseguiu, porque ela estava com meu filho não queria dormir. Aí minha mãe falou assim, para de brincadeira. Aí ela nem acreditou, ele falou, tô falando sério, dona Maria. Vamos dar uma paradinha aqui? Gente, a gente vai dar uma paradinha para você ver esse momento mágico na vida da Vanessa. Assiste aí. Agora chegou a minha vez. Eu acho que essa minha posição é a mais difícil. Não é certo? É porque você vai revelar quem ganhou, mas no mesmo momento você vai revelar quem perdeu. Quem perdeu? São duas ganhadoras. Porque sim, temos uma final feminina. E agora eu vou falar quem foi em primeiro lugar. E quem não ficou. Já sabe que perdeu. Eu estava muito ansiosa para falar dessa pessoa. Porque ela é uma pessoa que não interagia muito com a... Qual palavra que eu quero usar, Esther? Ela não interagia muito com a certeza. Ela não acreditava. Não, mas ela trabalhava com a certeza de que não ia ganhar. De que não ia ganhar. Ela talvez seja a participante mais desacreditada. Por ela. Por ela mesma. E cada mensagem que ela me mandava, eu falava, meu Senhor, como essa mulher pode pensar isso e tá todo mundo extremamente apaixonado por ela. Sério, me ajuda nessa. Eu não vou olhar pra ela que eu já começo a chorar. Isso não estava no combinado. Mas eu não estou conseguindo cumprir. Então a gente... Você vai ser demitida? Ai, gente, vocês viram que é a gêmea má agora, né? Não precisa falar mais nada. Não rouba o meu momento, Zé. Chega pra cá, Vanessa Casarotto, a grande vencedora. Do primeiro reality show literário do mundo. Gente, vocês viram aí que emoção? Imagina, né? Como diz a Vanessa, ela estava lá para receber, foi presencial. A mãe ficou com o filho no hotel, né? Ela e o marido ali no local. Fala para nós um pouquinho desse momento aí que a gente acabou de assistir.
Rosângela, eu fiquei meio anestesiada. Eu fiquei... Porque aí as meninas, vamos levantar, vamos lá ouvir, não sei o quê. E eu fui, mas assim, tipo, eu tava esperando o nome de outra pessoa. Aí saiu o nome de uma, saiu o nome da outra. Aí eu falei, opa, acho que pode ser eu, né? Porque aí elas deixaram 2, porque eram 4 finalistas, né? E aí elas deixaram as 2 pro final. Na hora que ela começou a dizer, né? E foi falando um pouco sobre o trabalho e tal, eu falei, isso sou eu. Aí a perna já começou a tremer, eu quase nem consegui subir, já... Era você mesmo. A hora que ela começou a falar, eu falei, sou eu. Que legal. Foi um marco na sua vida, né? É. Eu falo que foi uma benção na minha vida, Rosângela. Eu caí no reality por acaso, né? Porque eu estava fazendo um curso para atuar como biógrafa. E acabei conhecendo o pessoal da editora e falaram, a gente vai lançar um reality, assim, que é uma editora super jovem. Fez 1 ano no dia da entrega do reality. Jura? Já chegou chegando. Já assim, pegou né? uma... Já chegou chegando. Já pegou, e você está entrando com eles também já pegaram uma escritora de peso, porque aqui, pelo que você contou aí, realmente é um trabalho que foi muito bem avaliado, inclusive, para você chegar no primeiro lugar. Sim, né? eu acredito, eu não gosto muito de ficar fazendo propaganda, mas eu acredito que meu trabalho é muito bom, sim. Ele já tinha passado pela banca. Ela é simplória, né, gente? Ela acredita. Tá aqui, olha. Tá aqui, ó. Esse livro ele já tinha passado pela banca dos professores na Sim, faculdade, né? Então eu já tinha tido os feedbacks lá. E eu já acreditava muito nele, assim, porque eu sabia que, mesmo sendo um livro de maternidade, que talvez seja um mercado já e tal, eu sabia que quem lesse ia ficar tocado, porque eu vi orientadora chorando na banca, falando comigo, falando, eu chorei muito, falando, eu peguei teu livro, eu tinha compromisso, eu não queria soltar. Então eu tinha uma fé no meu livro. Mas o mercado editorial para mim é muito novo, assim, né? Eu não conheço muito, eu não sei direito. Então eu falei, eu acho, até depois que passou, eu brinquei com elas, eu falei, eu acho que para mim era tão importante, Rosângela, porque eu sabia que seria um salto muito grande na minha carreira, e eu brinco que como eu já estou começando mais velha, eu tenho que acelerar, então eu acho que eu sabia que era uma coisa tão importante para mim que eu não estava nem querendo acreditar que eu podia ganhar, de medo do tombo ser muito alto, sabe? Eu acho que depois que passou, que eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que isso teve muito a ver, porque eu sabia que se eu tivesse meu livro na mão, seria muito importante para mim. Com certeza. E um orgulho muito grande para nós andradenses, né? Ver você aí nesse reality e, de repente, como resultado aí, esse livro bonito, Quando Nasce a Mãe, né? Histórias sobre a maternidade de cada uma, são 17 histórias aqui, tem um pedaço da história também da Vanessa. Vanessa, conta para nós aí, amanhã, sábado, às 16 horas, vai ser o lançamento lá na Biblioteca Municipal, aqui na Biblioteca Municipal, né? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, deixa o seu convite aí. E tem novidades também para quem for até o local, né? Porque eu vou estar lá, vou ter exemplares para vender, a gente começa às 16 horas. Vou ter exemplares para vender, para tirar foto e tal. Mas quem não for comprar, não tiver planejado com o livro, eu quero que vá mesmo assim para me ver, para me dar um abraço, porque eu tô com saudade de todo mundo, tô feliz, quero comemorar. E aí, eu quero presentear também quem for. Independente se comprou o livro ou não. Eu vou fazer um sorteio. Esse sorteio vai funcionar assim, Rosângela. Todo mundo que for vai preencher um cupomzinho e vai colocar lá. A pessoa sorteada vai poder presentear com o meu livro ou pegar para ela também. Mas é um exemplar exclusivo. Não é um exemplar que tem à venda. Por quê? Porque ele vai ir o livro e vai junto um fascículo com a história de uma mãe que a pessoa sorteada indicar. Então, como vai funcionar? No Dia das Mães, eu vou fazer o sorteio, vou enviar um cartãozinho para a pessoa que ganhou poder entregar para essa mãe, e aí vou marcar com essa mãe entrevistas, a gente vai levantar a história dessa mãe, eu vou escrever a história dessa mãe, e a 18ª mãe do livro será essa mãe que recebeu esse presente. Isso para quem for amanhã. Para quem for amanhã. Ali na Biblioteca Municipal, te dar um abraço, conhecer o teu trabalho ou até adquirir um exemplar. Se quiser, claro, vou ficar feliz. Com certeza. E também, quem não tiver nos planos adquirir o exemplar físico agora, eu estou colocando o e-book na Amazon e vai ter um dia gratuito. Aí eu vou notificar as pessoas que quiserem ser notificadas do dia em que esse livro vai estar gratuito para poder baixar. Que legal, muito legal. A gente quer ser lido, né, Rosângela? Com certeza. E vou te falar uma coisa.
Gente, terminar a semana, né, com uma entrevista tão gostosa como essa com a Vanessa, poder falar que nós temos uma escritora andradense que venceu o primeiro reality show literário do Brasil e tem um livro publicado. No livro dela, não vou cansar de falar, tá aqui, olha, a primeira colocada no primeiro reality show literário Mestres da Escrita. Ela foi avaliada por pessoas qualificadíssimas, né, para poder chegar até o final aí com o livro. Vanessa, é uma satisfação muito grande, eu estava bem ansiosa para essa entrevista com você aí, né? Imagina eu. Agradeço de coração você ter dado esse espaço, esse tempo aqui agora para nós, né? Eu sei que você vai curtir a família, tudo. Desejar para você muito sucesso, dizer que eu estou muito orgulhosa de poder trazer você aqui na Web TV Andradas hoje, colocar a nossa Web TV à sua disposição, colocar nossas plataformas que a gente tem aí à sua disposição e dizer que, para mim, mulher, poder estar falando para os andradenses e todo o pessoal que segue as nossas plataformas digitais, que é muito bom, né? Saber que uma jovem saiu daqui de Andradas, encontrou o amor, foi viver em Campinas, de lá entrou na faculdade ela fez administração de empresas, né? Depois ela entrou aí para jornalismo e aqui está o resultado dela, né? E a gente deve realmente investir na gente e saber que o que é nosso está reservado e vem no tempo certo, não é isso? Pois é, eu acho, e eu tenho que te agradecer, viu, Rosângela? Imagina, eu é que te agradeço. Porque para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu acostumei, né? Eu moro hoje em Campinas, mas eu vivi aqui 30 e tantos anos, né? E para mim Andradas é a minha cidade, não tem como. E eu aprendi a esperar o teu jornal chegar em casa. Que legal. Né? A minha mãe, todo final de semana, estava ali. Ai, de jornal, já chegou o jornal, já chegou o jornal. E aí era a primeira coisa que a gente ia fazer. Então aí eu me ver aqui, conversando com você, assim, passa um filme na minha cabeça. São 25 anos aí na cidade, né? Um trabalho bem difícil também. Porém, hoje também recompensado aí com a Web TV, né? Pois é. Mas o imaginário da gente, Rosângela, assim, já puxa tudo. Sim. Então, embora agora a gente está nessa versão mais moderna, né, que é o que a tecnologia nos fornece, a referência, ela tá bem consolidada, né? É aquela referência do jornal de papel, e aí depois quando a gente vai buscar, a gente já vai... Meu marido e eu, os dois. Às vezes a gente quer saber alguma coisa, alguma notícia daqui, aí meu marido fala, peraí que eu vou ver. Aí a gente já vai lá e já abre a página para ver o que está acontecendo aqui, legal. né? Porque a gente acostumou. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com você. Eu estou muito feliz, sou muito grata gente, por isso. Eu ouvir isso da Vanessa, né? Que quando ela quer ter alguma informação aí de Andradas, ela vai lá na nossa página, o nosso jornal é online também. É gratificante, né? A gente vê que o nosso trabalho tem frutos e dá frutos diariamente, né? Vanessa, mais uma vez, muito obrigada, de coração. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí, da sua vinda até aqui ao Web TV, né, do seu sucesso, né, que vem muitos pela frente. A gente gostaria de estar divulgando todos, tá? Deixar aqui a porta aberta. Você é uma vitoriosa, você enche nós, mulheres, de orgulho, principalmente nós, mulheres andradenses. Obrigada de coração por esse lindo presente. E por você ter escolhido essa profissão tão nobre e poder contar um pouquinho dessas 17 mulheres, né, que decidiram aí quando nasce a mãe. Eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer pelos votos, porque se não tivesse tido os votos eu também teria ficado pelo caminho, né, porque uma das etapas contava com isso. Então eu quero ver todo mundo que puder ir lá, vai lá, me dá um abraço, coloca o nomezinho lá, porque eu vou amar contar mais uma história de mãe. Com certeza. Vou fazer com muito amor, espero que seja aí, que fique esse legado na família dessa pessoa que eu puder contar a história. Obrigada, Rosângela, obrigada. A prefeitura tem que agradecer, que me arrumou o espaço, me orientou, porque é meu primeiro lançamento, eu estava perdida. Primeiro de muitos, viu, gente? Estava perdida, porque o lançamento que a gente fez coletivo foi a editora que organizou tudo. Aí aqui liguei na secretaria, a secretaria, não, mas e isso e aquilo? Já me ajudaram, porque, né? E a própria prefeitura fez uma divulgação muito legal aí também, né? Os outros veículos de comunicação, as outras plataformas aqui também divulgaram o seu lançamento amanhã. Então, acho que está bem consolidado aqui, bem solidificado a sua apresentação amanhã ali na Biblioteca Municipal. É isso. Então, é isso aí. Gente, foi um prazer enorme receber a Vanessa aqui na noite dessa sexta-feira. Eu espero que vocês também estejam amanhã lá, a partir das 16 horas, quem sabe, né, não seja você a escolhida depois no sorteio para poder indicar uma mãe no Dia das Mães
e a Vanessa poder fazer esse presente, né? Quem que não quer ter a vida retratada num livro que é para o resto da vida, né? Então, não deixe de ir prestigiar a Vanessa lá amanhã. E, Vanessa, mais uma vez, parabéns, Deus te abençoe, sucesso, espaço e porta sempre aberta aqui para você. Obrigada, Rosângela, obrigada. Sucesso sempre. Amém. É isso A aí, nós. gente. É mais uma entrevista gostosa, e dessa vez, né, com a vencedora aí do primeiro reality show literário do Brasil, que teve como prêmio aí a divulgação, né, o livro dela, ela teve aí o livro publicado. Esse livro aqui vai estar à disposição para vocês amanhã na Biblioteca Municipal, aqui em Andradas, a partir das 16 horas. Tenham todos um excelente final de semana, que Deus os abençoe. E a gente volta aí a qualquer momento com notícias de Andradas região, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.